O Bitcoin, o mercado de criptomoedas está subindo muito. E se você está se perguntando se você deve comprar agora ou esperar, calma que tem muita oportunidade para você fazer dinheiro. Você só não está enxergando. E eu vou te mostrar essas oportunidades agora e o que você pode fazer. Eu dividi esse vídeo em 5 linhas de raciocínio. A primeira, vamos identificar o que está acontecendo com o mercado, essa alta toda. Depois vamos ver qual é o motivo por trás dessa alta, extremamente importante, as pessoas não se ligaram. Terceiro, onde está o dinheiro e para onde ele está indo. Se a gente segue o dinheiro, a gente tem um lucro muito maior que a média do mercado, e é aí que a mágica acontece. Quarta etapa, com essas informações, a gente já tem ideia do que a gente pode fazer. E a quinta e última, vamos falar sobre alguns cuidados que você tem que ter com tudo isso que está acontecendo com o mercado. Porque para a maioria das pessoas é um momento difícil de tomar uma decisão no mercado de cripto. Comprar agora ou esperar. Se você for olhar comigo aqui a construção da tendência do Bitcoin, ele saiu dos seus 15.500 até os seus quase 70 agora, de uma forma muito fácil, muito direta. Só que nesse momento que o Bitcoin está batendo na sua máxima histórica, o ponto mais alto atingido da história do Bitcoin, se ele romper essa região aqui para cima, ele pode iniciar um período completamente positivo, pode ir para os 100 mil, 150, a gente não tem um valor exato, temos algumas projeções, mas isso não cabe nesse vídeo. Mas como ele está numa zona importantíssima que é o topo histórico, você pode crer que a gente tem algum impasse aqui no meio do caminho, que não seja tão fácil passar essa região, até porque o Bitcoin já subiu muito, de uma forma muito acelerada, sem nenhuma correção aparente, sem nenhum momento ter uma retração, uma queda, para dar oportunidade para as pessoas comprarem. Então as pessoas que estão esperando o Bitcoin cair para fazer uma compra, esse momento não chega. Então vira um tormento, vira uma tortura para essas pessoas esperar esse momento enquanto o mercado não para de subir. Por isso que fica cada vez mais difícil de tomar uma decisão. Com isso nós temos duas opções. A gente compra agora ou a gente espera uma correção. Você sabe que esperar a correção tá perigoso porque o mercado não tá caindo. Mas, pelo simples fato do Bitcoin estar batendo no seu topo histórico e a gente ter alguns indicadores gráficos falando pra gente que tem uma alta probabilidade do mercado entregar uma certa retração aqui, a gente pode estimar que caso o mercado faça isso, a gente veja ele indo para os 53, 52 mil dólares, é totalmente possível. Isso aqui, essa informação torna essa região de 52, 53 uma região extremamente importante para o preço. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fizer uma comparação do Bitcoin com a bolsa americana, e eu vou te explicar a importância da gente não tirar o olho da bolsa americana, a gente pode estar antecipando o que vai acontecer com o Bitcoin, olhando simplesmente para a bolsa, de uma forma bem simples. Você vai ver que a bolsa, pelo contrário do Bitcoin, ela já rompeu o seu topo histórico. Então o seu topo histórico era aqui, a região mais alta que a bolsa tinha atingido, e ele já subiu aqui, em termos de porcentagem, desde o seu topo, 7%. Para a bolsa, isso é muita coisa. Para o Bitcoin, 7% não é nada, a gente sabe muito bem. E é claro que isso vira oportunidade para você fazer dinheiro. Mas aqui na bolsa, o que a gente pode aprender? Que quando a bolsa caiu muito, começou a se recuperar de uma forma bem acelerada, praticamente não na mesma proporção, mas de uma forma acelerada junto com o Bitcoin, você vai notar que quando ele se aproximou do topo histórico aqui nessa região, a bolsa entregou uma queda. Essa queda foi uma oportunidade para muitas pessoas se posicionarem no mercado. E qual que é a primeira referência que você vai pegar na análise gráfica? Por isso que é importante você ter noção gráfica. É o próximo suporte, uma região que na queda do mercado ela pode segurar o preço e falar assim, daqui você não passa. Então quando o mercado sobe muito e ele entrega uma correção, você vai olhar para o próximo suporte e ver se é uma região forte que o preço pode se segurar ali. Se tiver uma alta probabilidade, você tem uma região de compra. Eu estou falando que a bolsa antecipa o movimento do Bitcoin, porque assim como o Bitcoin está se aproximando do seu topo, a bolsa se aproximou lá atrás e ela entregou uma correção e buscou esse suporte. Depois que ele buscou suporte, a bolsa subiu e formou para a gente que na análise gráfica é o melhor sinal de todos, chamado pivô de alta. Então quando ele faz essa construção aqui de simples 3 ondas, 1, 2 e 3, ele faz um sacramento de um início de uma nova tendência de alta. Certo? Agora vamos voltar para o Bitcoin, que aqui tem informação importante também. Visto que o Bitcoin está cada vez mais perto do seu topo, ele está relativamente muito esticado,
a gente pode ter na probabilidade, não sou dono da verdade, mas existe uma probabilidade do Bitcoin pegar, retrair e voltar para essa região e aí sim pegar gás para estourar o seu topo histórico, indo rumo a 80, 100 mil dólares, sem muitos problemas. Então isso aqui está completamente em jogo, mas se você está achando que isso aqui é o que vai te dar muito dinheiro, eu tenho uma notícia muito melhor. Porque o intuito desse vídeo, por mais que a gente queira saber qual que é o momento para você comprar, ou se você compra agora ou se você espera, deixa eu te falar onde está a grana desse mercado, que é aqui que o negócio, é aqui que interessa. Você sabe que o mercado de cripto não se resume a só Bitcoin, temos várias outras criptomoedas no mercado. E se você quer fazer muita grana, você quer se aposentar, quer fazer multiplicação massiva do seu capital que você vai investir, cara, você tem que focar nas moedas pequenas. Essa é a verdade. Só que quem faz isso de forma inconsciente acaba perdendo dinheiro. Então, por mais que isso aqui seja um sonho possível, você tem que se esforçar para você fazer isso da melhor forma possível, da forma mais inteligente para você conseguir atingir seu objetivo, tá? Esse mercado não é tão fácil quanto parece. Você está vendo um lado da moeda que o mercado está subindo muito agora, mas lá atrás nós passamos por mais de um ano com o mercado só caindo e muitas pessoas vendo todo o lucro que teve na bull run, no ciclo passado, indo embora. Então presta atenção, vamos fazer dinheiro de forma consciente aqui. E além disso, tá? O que eu quero dizer para você? Onde o dinheiro está indo e como que você vai filtrar isso, rastrear para você fazer dinheiro. A gente entra numa comparação agora entre o Bitcoin e a bolsa. A gente já fez isso. Só que na bolsa a gente tem uma coisa interessante acontecendo que ninguém percebeu. Na bolsa nós temos as empresas grandes e nós temos as empresas pequenas. Assim como no mercado de cripto nós temos moedas grandes e moedas pequenas. Na bolsa americana, o simples fato dela estar subindo muito significa que tem dinheiro entrando nela. Os investidores estão investindo na bolsa, nas empresas. Mas a pergunta é quais empresas estão recebendo essa grana? E se a gente for fazer um filtro, as maiores empresas estão recebendo esse dinheiro. As menores não estão tendo tanto foco assim. Isso você consegue ver nesse gráfico fazendo uma comparação do índice da bolsa americana e o índice das empresas pequenas. Sim, a gente tem um índice que mede a performance das empresas pequenas. As empresas pequenas, estou repetindo muito isso, está representada aqui na linha verde, enquanto a bolsa como um todo está representada na linha laranja aqui. Isso significa que nessa diferença as empresas pequenas não estão recebendo um capital. Para muitos investidores isso significa oportunidade. Grandes investidores, quando olham empresas subvalorizadas, isso é oportunidade de ter um retorno muito acima da média da bolsa. Por que eu estou falando isso para você? Porque com a bolsa americana subindo tanto assim e as empresas descontadas, alguma hora o dinheiro da bolsa americana vai para essas pequenas empresas. E é ali que essas empresas valorizam muito, as pessoas ganham muito dinheiro investindo nelas. E a gente vai fazer a mesma analogia para o mercado de criptomoedas. Agora a gente está vendo o Bitcoin subindo e a gente pode ver junto com a bolsa americana nessa mudança de dinheiro das empresas grandes para as pequenas, a gente pode ver o dinheiro do Bitcoin indo para as criptomoedas pequenas. Isso significa uma coisa para você: dá para fazer muita grana. Os investidores no mundo, quem tem muita grana, eles têm um momento perfeito para investir em ativos de alto risco. Eles assumem riscos, cara, sinistros. Isso inclui investir nessas empresas pequenas, isso é considerado um risco alto. Eles investem no mercado de cripto, que é um risco altíssimo. Então, quando o mundo chega num consenso, num período que é para arriscar, é aí que você vê as menores criptomoedas e as menores empresas tendo uma performance colossal nas bolsas e no mercado. Eu estou falando isso porque isso pode ser uma oportunidade para o nosso mercado ter uma alta, cara, colossal. O Bitcoin já bateu seu topo histórico, mas nesse gráfico que eu já falei em um vídeo, se você não viu esse vídeo é porque você não é inscrito nesse canal, você tem que ficar esperto nessas informações, então se não der a bobeira, se inscreve agora. É o seguinte, esse gráfico vai mostrar pra gente a performance das criptomoedas pequenas. Assim como você tem aqui um gráfico de um índice das menores empresas,
você vai ver que no mercado de cripto, as criptomoedas pequenas estão muito subvalorizadas também. Isso leva a gente a crer que em um período positivo a gente pode ver essas moedas subindo em média 71%. Para moedas pequenas, isso seria um resultado de 475 bilhões de dólares sendo injetados no nosso mercado. Essa quantidade de dinheiro pode ser o suficiente para fazer muitas moedas subirem de 10, 100 até 1000 vezes, o que dá para fazer muita grana. Mas você tem que pegar o momento correto para fazer isso. Então a gente já viu que tem muita oportunidade e a gente pode ver as criptomoedas subindo muito a partir desse momento, porque o mundo está entrando num consenso que chegou a hora de arriscar. E aí, o que a gente faz nesse momento? Fazendo a interpretação desse contexto, o mais sábio seria pegar nesse momento que o Bitcoin está prestes a romper o seu topo histórico e investir em criptomoedas alternativas, nas moedas menores. Só que eu nunca vou chegar para você e falar para você comprar de olhos fechados, compra qualquer uma, porque eu conheço análise gráfica, para mim isso seria inaceitável você comprar em qualquer ponto, sendo que você pode identificar os melhores pontos de compra e os melhores pontos de venda. Lembrando para vocês, eu sempre vou bater nessa tecla, para você ter lucro, você precisa pensar em vender. Para você ganhar dinheiro, você tem que vender o que você comprou. Se você não tem essa perspectiva, você vai ter frustrações no mercado, porque o mercado vai corrigir um dia 50%, 60%, e você pode ver grande parte do seu lucro voltando. A gente viu isso acontecendo porque no último ano o mercado caiu, praticamente as moedas caíram 90%, 93%. O que é muita coisa e muita gente ficou com muito medo de perder todo o investimento e muita gente viu seu dinheiro derretendo. Então não cometa esse erro, achar que isso aqui é uma fantasia que vai subir para sempre. Você fica esperto e define os pontos de compra e pontos de venda. Claro que eu não vou conseguir fazer isso em um vídeo. Se você quer ter acesso a esse conhecimento, o link está na descrição de uma forma bem simples e prática para você aprender. Só que aqui entra um alerta para você. Tudo que a gente está vendo no mercado, toda essa alta, que a bolsa subindo, o mercado todo subindo, isso é uma injeção de capital massiva, é muito dinheiro entrando. No contexto econômico não faz muito sentido ter esse dinheiro todo entrando dessa forma. Então isso aqui é uma cautela que você tem que ter, eu vou postar um vídeo explicando toda essa situação bem detalhada, mas você tenha noção de onde você vai vender seus investimentos. Não crie essa ilusão na sua cabeça que você vai comprar agora e vai segurar para sempre. Eu tô avisando porque tem coisas que não estão muito bonitas e além disso, tá? Se você quiser ter lucro, você precisa vender. Mas o contexto econômico reforça a ideia que você tem que ser esperto e sempre que possível colocar o dinheiro no bolso, criar uma estratégia, ter uma estratégia de uma forma bem simples para você, ao mesmo tempo, se expor ao mercado, mas por outro lado, se proteger caso o mercado surpreenda assim, ó, do nada. Isso é totalmente possível com o contexto que a gente está tendo. Claro que depois eu vou explicar isso num vídeo melhor. Isso tudo se resume a uma coisa. Essa pode ser a sua última grande chance de fazer muito dinheiro com o mercado. Então não desperdiça. E caso você queira levar isso a sério e ter uma taxa de sucesso maior, e principalmente saber as fraquezas do mercado para você tomar uma decisão, identificar pontos de compra, identificar pontos de venda, que ninguém sabe fazer isso, você clica no link da descrição, você vira um aluno, você vai estar mais que preparado para qualquer coisa que tiver pela frente no mercado e ganhar muito dinheiro com isso. No mais, obrigado pela companhia e um grande abraço.